vamos fazer contato com a integrante do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, Flávia Lefevre. Bom dia, Flávia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todas e todos. Flávia, nós tivemos aí o Facebook dizendo que não vai cumprir a determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de retirar do ar internacionalmente os perfis bolsonaristas que são alvo do chamado inquérito das fake news. Uma atitude, inclusive, que difere um pouco do que o Twitter fez, né? O Twitter acabou retirando esses perfis do ar, embora tanto o Twitter quanto o Facebook tenham recorrido ao Supremo Tribunal Federal. Como que você enxerga esse episódio, Flávia? Bom, Glauco, a gente sabe que jurisdição, né, e território, né, são dois elementos básicos, né, para a gente definir aí a atuação dos estados, da justiça, né, e o Brasil não é diferente, existem esses limites. Acontece que o caráter transfronteiriço, né, sem fronteiras da internet, a arquitetura da internet, que é aberta, né, e que são características que levaram a internet a ganhar a importância que ela tem, porque ela amplia os processos comunicacionais, amplia a possibilidade de liberdade de expressão, amplia a possibilidade do exercício dos nossos direitos políticos, né? Porém, a gente sabe que essas características terminam estressando esses conceitos jurídicos e esses limites de jurisdição que existe na legislação. Mas, neste caso especificamente, né, o que eu estava lendo aqui, a segunda decisão, são duas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Ele tem uma primeira decisão que dá a entender mesmo que deveriam ser derrubadas conteúdos e contas, né, porque, na realidade, não são conteúdos, mas contas, né, de pessoas que, segundo ele, né, no exercício do poder de cautela do juiz, de assegurar, que é o que ele fala aqui, então, aparentemente, né, está se apurando isso nos inquéritos, cometendo crime, que se derrubassem as contas aqui no Brasil e fora do Brasil também. Ocorre que na decisão do dia 31 de julho, são duas decisões, uma do dia 28, outra do dia 31, eu vou aqui por aspas na fala do ministro, ele fala assim, não se discute a questão de jurisdição nacional sobre o que é postado e visualizado no exterior, mas sim a divulgação de fatos criminosos no território nacional. Então, o que ele está dizendo? Que a decisão dele incide no território nacional para que IPs, protocolos, né, contas individuais aqui do Brasil, não tenham acesso às informações e aos conteúdos que estão sendo postados pelas pessoas investigadas. Porque, ao que tudo indica, o que as investigações que vêm lá desde começo de 2019 indicam que essas pessoas estão fazendo parte de uma rede coordenada de desinformação, com financiamento pesadíssimo e criando danos às instituições brasileiras. Inclusive, ele faz menção à Lei de Segurança Nacional, a diversos dispositivos do Código Penal que podem estar sendo violados, e eu acrescentaria aqui, né, que essas são as mesmas pessoas que participaram da campanha larga de desinformação que aconteceu em 2018, na época das eleições, e que, de fato, causaram efeitos gravíssimos para as instituições brasileiras. E, no caso específico das eleições de 2018, nos trouxe a esse resultado catastrófico que nós estamos assistindo hoje, né? Então, me parece que a segunda decisão do ministro define mais claramente, né, qual é o âmbito de incidência da decisão dele, e não há justificativa nenhuma para qualquer empresa que atue no Brasil, né, e ganhando muito aqui no Brasil, deixe de cumprir uma ordem judicial aqui no Brasil. Ponto, né? Agora, diante das circunstâncias, eu queria fazer uma outra reflexão, e aí pelo aspecto de como atuam essas empresas aqui no Brasil, né? Elas todas afirmam que têm seus termos de serviço com as suas regras da comunidade.
E o Facebook, especificamente, diz que não contribui e que tem tido políticas direcionadas para evitar desinformação, enfraquecimento das instituições, fake news, etc. e tal. Então, eu penso o seguinte: ainda que eles não estejam obrigados, obviamente, a cumprir uma decisão de um tribunal brasileiro fora da jurisdição do Brasil, né, pelas políticas da própria empresa, do próprio Facebook, que ela diz que defende, que ela diz que utiliza, como é que ela pode manter esse tipo de conteúdos no ar? Então, a gente também precisa cobrar um pouco de coerência, né? Eu entendo que elas façam uma resistência para não ter a sua atuação internacional, né, limitada pela justiça brasileira. Porém, neste caso específico, nós estamos falando de perfis, né, que nitidamente e já ao longo de um tempo têm atuado claramente com intenções maliciosas de uma forma coordenada e financiada e, ao meu modo de ver, já está bastante caracterizado que contra leis, inclusive lei eleitoral, e as outras leis todas que estão sendo mencionadas na decisão do ministro Alexandre de Moraes. E nesse aspecto, Flávia, a gente teve hoje aí o anúncio pelo Facebook do banimento de um comediante francês, banimento permanente de um comediante francês por conta de postagens antissemitas e racistas, né? E é o que você falou exatamente, né? Existem os termos legais, mas a aplicação os termos, né, do próprio Facebook, mas no caso, a aplicação desses termos é que causa estranheza, porque em alguns países é isso, você tem um banimento, e aqui você tem toda essa resistência para excluir perfis bolsonaristas, alguns que também fazem postagens aí racistas, de cunho de ódio, então é difícil entender. Glauco, sabe o que acontece? Assim, a gente está falando de uma empresa que tem quase 3 bilhões de usuários na sua plataforma, né? Então, o exame, a análise de conteúdos e de contas não é feita diretamente, é feito por algoritmos, né? Por sistemas algorítmicos que isso é notório e público, né? Os algoritmos, eles têm vieses, eles têm distorções, e eles não acompanham questões como contextualização, ainda não acompanham, pode ser que com o desenvolvimento possam acompanhar, é muito provável que isso aconteça, mas foge do controle, né? Eu acho, esse tipo de acompanhamento algorítmico de conteúdos e de contas. É por isso que a gente precisa distinguir muito, e eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, tem um blog lá, eu tenho várias falas sobre isso, a gente precisa distinguir a responsabilidade das plataformas pelo conteúdo postado por terceiros, da responsabilidade que elas têm pela definição das regras dos seus termos de serviço, né? Porque quando uma empresa escolhe controlar conteúdos, né, por mecanismos algorítmicos que são definidos por critérios dela, empresa, com base inclusive em interesses comerciais, de monetização, de impulsionamento, né? A gente sabe que ela tem que ter controle sobre isso, porque ela põe em risco, né, individualmente os usuários da sua plataforma, mas também as instituições, porque hoje essas empresas são o palco de maior destaque para os embates políticos que a gente tem assistido aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, é muito importante a gente dar destaque para o PL 2630, que está sendo debatido agora no Congresso, né? Saiu do Senado muito ruim, com questões ruins, mas que na parte da transparência,
né, do devido processo. Esse é um outro aspecto que está previsto no PL e que a gente deve acompanhar, que é quem tem indevidamente seus conteúdos removidos ter o direito de contestar remoções indevidas, porque aqui a gente não está falando só, né, de práticas negativas dessas empresas com relação a pessoas que têm uma atuação ilícita e maliciosa na rede. Nós estamos falando também de entidades jornalísticas, de associações da sociedade civil que têm tido seus conteúdos removidos ilegalmente e têm tido uma dificuldade em manter seus conteúdos, em se manter na internet. Quero destacar aqui que nós estamos assistindo esses últimos dias o fechamento de 2 canais no YouTube da imprensa ligada aos movimentos progressistas, né? E, por outro lado, a gente assiste canais ligados a campanhas de desinformação, inclusive alguns canais relacionados a esse inquérito, né, ao qual nós estamos nos referindo aqui, crescendo e ganhando destaque. Então, as empresas têm responsabilidade sobre isso, porque quem faz o controle do fluxo das informações são elas. Então, se elas não têm responsabilidade sobre o conteúdo postado por terceiros, ok, como está previsto no Marco Civil da Internet, e a gente acha isso importante, mas ela tem responsabilidade pelos mecanismos de controle dos fluxos de informação. Tá certo, Flávia. Muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço em nome do Intervozes e da Coalizão Direitos na Rede. Bom dia para todas e todos. Bom dia. Conversamos aqui com a integrante do coletivo Intervozes, Flávia Lefebvre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.